Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Millennial e vocês são mais do que bem-vindos. Uma casa que já tem um passado obscuro, ela já foi construída num terreno mal assombrado. E a partir daí, vários acontecimentos macabros aconteceram lá. Inclusive, até o ator Charles Chaplin quase morreu nessa casa, ele ficou isso aqui de perder a vida nessa casa. Mas não é qualquer casa. Essa casa é simplesmente a residência oficial do primeiro-ministro japonês. No Japão, a política ela funciona um pouquinho diferente. O primeiro-ministro ele seria como se fosse, a grosso modo aqui explicando, é como se fosse o presidente aqui pra gente. E a casa em questão seria o equivalente a uma Casa Branca ou um Palácio da Alvorada aqui pra gente. Então, só para vocês entenderem a importância dessa construção. Essa casa fica em Tóquio e antes mesmo de sair da planta, ela já foi marcada por uma tragédia. Por quê? Porque ela foi inspirada no Hotel Imperial Japonês, que também fica em Tóquio. Qual que é a história desse hotel? Ele foi inaugurado no dia em que o grande terremoto de Kanto atingiu a região de Tóquio. Esse terremoto ele teve uma magnitude de 7,9, isso é muito. Então foi uma grande tragédia para o Japão, devastou toda a região e mais de 140 mil pessoas perderam a vida nesse incidente. E por causa disso ele é considerado uma das maiores tragédias do Japão. Na época, o estilo Art Deco ele estava bem alta, bem na moda, e um arquiteto muito famoso na época chamado Frank Lloyd Wright, ele projetou o Hotel Imperial e o arquiteto japonês Muraji Shimomoto, ele usou como inspiração as obras do Frank, desse arquiteto americano, para construir a casa do primeiro-ministro. Então, se você for ver assim uma perto da outra, elas são bem parecidas. E além disso, o terreno da casa ele é conhecido por ser assombrado por um yokai chamado Bakeneko. Yokai são entidades sobrenaturais do folclore japonês, frequentemente descritas como espíritos, demônios ou monstros. Segundo a lenda, o Bakeneko ele tem habilidades de metamorfose, ele costuma perambular pela noite assustando as pessoas e fazendo travessuras. Há relatos na literatura que mencionam que a região onde se encontra a residência do primeiro-ministro já foi cenário para uma das histórias do Bakeneko. A natureza dessa criatura é ambígua, ela pode ser tanto brincalhona, do bem, quanto do mal. Mas há várias histórias sombrias sobre esse espírito e esse terreno ele é citado na literatura desse yokai. Agora a gente vai falar sobre os fatos históricos que aconteceram nessa casa. Em 1932, o ex-primeiro-ministro Tsuyoshi Inukai e vários policiais perderam a vida durante um golpe de estado organizado por jovens oficiais da Marinha Imperial Japonesa. Para esse grupo, seria simbólico que o ministro Inukai morresse dentro da casa. Então eles planejaram com que esse ataque fosse lá dentro. E era para ser um ato grandioso mesmo, porque depois de atacar o primeiro-ministro, eles tinham a intenção de explodir o Banco do Japão e a casa de um visconde chamado Makino. Posteriormente, eles ainda pretendiam explodir a polícia metropolitana. E lembra que eu falei para vocês que o ator Charles Chaplin, ele correria risco de vida dentro dessa casa? Foi durante esse episódio do ataque ao primeiro-ministro Inukai. Um dos integrantes desse grupo, que era um tenente chamado Kiyoshi Koga, ele ficou sabendo que na época o ator ia estar na casa do primeiro-ministro e ele decidiu que naquela noite o ator Charles Chaplin seria alvo também. Justamente pela relevância do ator na época, por ser uma figura mundialmente famosa, como eles queriam causar um impacto, eles queriam fazer um ato grandioso, eles aproveitaram essa situação para tirar a vida do Charles Chaplin também durante esse ato. Esse grupo, eles tinham uma filosofia ultranacionalista. Então, eles queriam ali causar algum tipo de mal-estar entre o Japão e os Estados Unidos. Eles achavam que esse ato ia abalar as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, porque a intenção deles era que realmente isso levasse a uma guerra, a algo maior. O que não fazia muito sentido, porque o Charles Chaplin, ele é um ator inglês, ele não é um ator americano. O Chaplin, ele teve muita sorte. Ele estava no Japão porque ele foi convidado pelo primeiro-ministro, ele estava fazendo uma turnê mundial para promover o filme Luzes da Cidade. Ele sempre foi fascinado pela cultura japonesa, então ele pretendia passar no Japão e visitar cidades antigas como Osaka e Kyoto. Porém, na época, estava rolando um sentimento entre os japoneses um pouco anti-estrangeiro, estava tendo uma tensão política ali entre os japoneses e essa questão do estrangeirismo. Então, um dos generais do exército japonês, ali do governo japonês, aconselhou o Chaplin a passar por
por Tóquio primeiro, porque ali ele teria um pouco mais de segurança. Às 10h30 da manhã do dia do atentado contra Inukai, ele ligou para o Chaplin e chamou ele para um jantar de boas-vindas naquela noite. Na hora ele concordou em participar, só que aí meia hora depois ele falou que não queria ficar na recepção, ele não queria participar e disse que preferia ir assistir sumô. Ele não ficou no local onde aconteceria o atentado. Ele então foi levado para uma arena de sumô, acompanhado pelo filho do primeiro-ministro. Agora olha isso, gente, se ele tivesse aceitado ficar na recepção, se ele não tivesse escolhido assistir sumô, provavelmente Chaplin teria perdido a vida naquela noite. E só de pensar nisso me arrepia, porque parece que ele sentiu que tinha alguma coisa errada, que alguma coisa ia acontecer. Segundo relatos, o Chaplin, ele foi no dia seguinte, do atentado, na casa do primeiro-ministro, para prestar a sua homenagem. Ele ficou ali de cabeça baixa, fez um minuto de silêncio, mas dizem que quando ele estava saindo, ele falou que achava que a segurança da casa era muito fraca e que provavelmente aquilo aconteceria novamente. E o mais bizarro disso tudo é que esse comentário do Chaplin, ele foi quase que uma profecia, porque 4 anos depois, no dia 26 de fevereiro de 1936, a casa sofreu outra tentativa de golpe de Estado. Nesse ataque, eles tinham como alvo o primeiro-ministro da época, que era o Keisuke Okada, porém dessa vez eles não conseguiram chegar até o primeiro-ministro. Infelizmente, várias pessoas perderam a vida durante esse ataque, altos funcionários ali do governo, inclusive até o primo e secretário de Keisuke Okada na época. Eles ocuparam o centro do governo de Tóquio, mas eles não conseguiram tomar o controle do Palácio Imperial. E aí, em uma das fontes que eu vi, não foram todas, então eu acho que pode ser que seja um rumor ou não é nada assim documentado mesmo, de que o Keisuke, ele conseguiu se safar porque ele teria se escondido dentro do guarda-roupa da casa. Todos esses acontecimentos levaram a uma série de relatos sobrenaturais em relação à casa, inclusive até eles falam que dá pra ver ainda marcas de bala e fogo na entrada da casa, inclusive até marcas de sangue. E segundo esses relatos, as pessoas que moraram lá, elas falam que durante a noite elas ouviam barulhos de botas de soldado marchando dentro da casa. Outras disseram que eles viam soldados alinhados na frente do palácio. E diz que o negócio era tão feio que eles chegaram até a chamar um exorcista para exorcizar a casa. E esse exorcista, ele é um exorcista de renome ali na região. Ele alega ter visto os fantasmas de 3 ex-primeiros ministros que tiveram uma vida, um destino bem infeliz. Esses fantasmas seriam os espíritos de Koki Hirota e Hideki Tojo, que foram executados depois da Segunda Guerra Mundial. O terceiro espírito que esse exorcista viu foi de Fuminaru Konoe, que também é um ex-primeiro-ministro, e ele teria tirado a própria vida. Em 2013, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, ele foi questionado do porquê ele não tinha se mudado para casa depois de ter sido eleito. Já tinha 9 meses que ele tinha sido eleito e ele ainda não tinha se mudado para casa. E aí começou a surgir um boato ali, rumores na mídia dizendo que o Shinzo e a esposa, eles não queriam se mudar para casa porque eles tinham medo desses relatos que tinham em torno da casa. Durante uma entrevista, o Shinzo, ele falou que não conhecia nada dessas histórias, que não sabiam do que as pessoas estavam falando e que ele ainda não tinha se mudado para a casa oficial porque ele preferia algo mais compacto, porque a mansão era muito grande, eram 11 quartos, e que para ele preferia um estilo de vida mais simples, mais compacto, e na concepção dele a casa era muito exagerada, então por isso que ele não tinha se mudado ainda. Porém, houve rumores, de fontes ali perto do ministro de que ele teria comentado em um jantar que eles não tinham se mudado para casa ainda por causa dos fantasmas, que ele tinha um pouco de receio com esses relatos, então ficou um pouco aí no ar se ele realmente tinha medo ou se realmente ele preferia morar numa casa menor. Segundo um jornal local chamado Sankei, o ex-primeiro-ministro Yoshiro Mori teria dito ao Abe que ele tinha visto fantasmas na casa e o Abe teria ficado um pouco assim de se mudar para lá. Um fato interessante é que o Shinzo mais a mulher dele já tinham morado na casa durante o primeiro mandato dele.
Então eles moraram lá por um ano, entre 2006 e 2007, mas depois o Shinzo ele teve que renunciar porque ele teve problemas de saúde. Então eu fiquei pensando assim, será que aconteceu alguma coisa na casa durante esse período e aí ele viu coisas, ele mais a mulher, e aí eles não quiseram voltar mais pra casa. E aí, gente, um detalhe mórbido dessa história, né, porque eu fui pesquisar sobre o Shinzo, sobre essa matéria que tinha saído, eu acabei descobrindo que recentemente ele perdeu a vida também de uma forma muito drástica. Em 2022, o Abe estava fazendo um discurso para as próximas eleições e ele foi atingido durante esse discurso por uma arma improvisada e acabou perdendo a vida durante esse discurso. O atirador em questão, ele foi membro da Força de Autodefesa Marítima de 2002 a 2005. Ele disse para os investigadores que ele queria tirar a vida do Abe por motivos pessoais, porque, segundo ele, o Abe teria apoiado um certo grupo religioso e esse grupo teria feito uma lavagem cerebral na mãe dele. Então ele acabou colocando a culpa no Abe em relação a isso e resolveu se vingar. A casa ficou vazia durante 9 anos. Ninguém queria morar lá, nem os primeiros ministros, nem as primeiras damas, até que em 2021 o primeiro-ministro Fumio Kishida ele resolveu se mudar para casa. Então esse assunto voltou para a mídia, as pessoas começaram a ficar curiosas. E aí depois da primeira noite dele, ele foi questionado pela imprensa, disse se ele tinha dormido bem e tal. Ele disse que dormiu super bem. Perguntaram para ele também se ele já tinha visto alguma coisa na casa, assim, de sobrenatural. Ele disse que ainda não. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou super cética, eu não acredito muito nessas coisas, mas assim, eu acho que o Japão, ele é diferenciado, né? Eu fui pesquisar, né, sobre os yokais, sobre todas essas histórias dos primeiros ministros, né, de todas essas coincidências que foram acontecendo, até a questão do Chaplin também. Então eu fiquei bem intrigada com essa história e eu quis dividir com vocês. Pretendo mais pra frente trazer histórias do Japão, tenho muitas histórias, tenho histórias pessoais também que vivenciei no Japão, que são sobrenaturais também. Eu pretendo fazer esse relato pessoal meu de coisas que aconteceu comigo no tempo que eu morei lá. Quero ainda fazer uma série aqui só com histórias do Japão, histórias sobrenaturais, histórias de crimes também. Então se você gosta desse tipo de assunto, já me segue. Deixa um like aí pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!